torcedores! O programa Maria Chuteira foi instalado para entrar em campo comigo, Milene Oliveira, no comando. Vamos aos destaques do programa desta segunda. A bola já rolou pelas 3 primeiras rodadas do retorno do Brasileirão, a 20ª, 21ª e 22ª rodada da Série A. O Palmeiras continua na liderança e o novo lanterninha é o Juventude, e mais 2 técnicos foram demitidos. Após os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Fluminense, Corinthians, Flamengo e São Paulo se classificaram para as semifinais. Os 2 tricolores, Carioca e Paulista, empataram, já Flamengo e Corinthians venceram. Após os jogos de ida e volta das quartas de final da Libertadores, Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense se classificaram para as semifinais. O time carioca venceu as 2 partidas, o time paulista empatou nas 2 partidas, mas venceu nos pênaltis. Já o time paranaense empatou no primeiro jogo e venceu no segundo jogo. Após os jogos de ida e volta das quartas de final da Sul-Americana, Atlético Goianiense e São Paulo se classificaram para as semifinais. O time goianiense venceu as 2 partidas, já o time paulista venceu o primeiro jogo, perdeu no segundo jogo, mas venceu nos pênaltis. Na Série C, o Confiança, após perder por 1-0 para o Brasil de Pelotas na 18ª rodada, na última rodada, 19ª, venceu o Atlético Cearense por 1-0 e garantiu a permanência na Série C do ano que vem, terminando no 14º lugar. Na Série D, o Lagarto, nas oitavas de final, empatou em 1-1 com o Amazonas no jogo de ida e no jogo de volta acabou perdendo por 2-1 e foi eliminado da competição. Saiu a lista com os 30 jogadores indicados ao Prêmio Bola de Ouro 2022. Neymar e Messi ficaram de fora. Já Vinícius Júnior, Casemiro e Fabinho são os representantes brasileiros na disputa do melhor jogador do mundo de 2022. A partida entre Brasil e Argentina, válida pela 6ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, foi cancelada de vez. FIFA muda a data de início da Copa do Mundo 2022 no Catar, antecipando em um dia o começo da competição. Começou o Maria Chuteira. Vamos começar o programa falando sobre os jogos das quartas de final da Libertadores. A bola rolou pelos jogos de ida entre os dias 2 e 4 de agosto. Cada brasileiro entrou em campo aí em um dia diferente. Na terça-feira, Corinthians e Flamengo. Na quarta-feira, Atlético Mineiro e Palmeiras. E na quinta-feira, o Atlético Paranaense. O Flamengo venceu por 2-0 o Corinthians. O Atlético Mineiro empatou em 2-2 com o Palmeiras. O Galo abriu aí 2-0 de vantagem. O segundo gol foi contra, mas o Murilo se redimiu e marcou dessa vez gol para o Palmeiras. E no final do jogo, o Portuari conseguiu empatar o jogo. E na outra partida, Atlético Paranaense e Estudiantes empataram sem gols. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Já nos jogos de volta das quartas de final da Libertadores, a bola rolou entre os dias 9 e 11 de agosto. Novamente, cada time brasileiro entrou em campo aí em um dia diferente. Na terça-feira, Flamengo e Corinthians. Na quarta-feira, Palmeiras e Atlético Mineiro. E na quinta-feira, o Atlético Paranaense. Novamente, o Flamengo venceu o Corinthians, dessa vez por 1-0. E novamente, Palmeiras e Atlético Mineiro empataram, dessa vez sem gol. O Palmeiras teve aí um jogador expulso em cada tempo. E no final do segundo tempo, o Galo também teve aí um jogador expulso. A decisão aí foi para as penalidades. E o Palmeiras venceu por 6-5. Todos os jogadores dos dois times aí converteram as penalidades. Mas na última do Galo, o Rubens cobrou e o goleiro Everton defendeu, acabando com a ansina do Palmeiras de não conseguir se classificar em cobranças de pênalti. Dessa vez deu certo e eles se classificaram sim. O Palmeiras classificado aí para a semifinal da Libertadores. E na outra partida, entre Estudiantes e Atlético Paranaense, no último lance do jogo, o Vitor Roque marcou aí o gol da classificação nos acréscimos do segundo tempo para o Atlético Paranaense lá na Argentina.
se classificando aí para a semifinal da Libertadores. Classificados então, Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense. E novamente, em mais uma fase aí da Libertadores, teremos aí um confronto entre brasileiros, Atlético Paranaense e Palmeiras. E o outro jogo vai ser entre Vélez e Flamengo. Os jogos de ida estão marcados para acontecer na terça-feira, dia 30 de agosto, e na quarta-feira, dia 31 de agosto. Na terça-feira, o confronto entre os times brasileiros, e na quarta-feira, o jogo do Flamengo. Já os jogos de volta estão marcados para acontecer aí na terça-feira, dia 6 de setembro, jogo entre os times brasileiros, e na quarta-feira, dia 7 de setembro, jogo aí do Flamengo, que decide a vaga em casa, e o jogo de ida vai ser lá na Argentina. Quem será que vai fazer a grande final da Libertadores 2022, hein? Façam as suas apostas. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Vamos agora falar sobre os jogos das quartas de final da Sul-Americana. A bola rolou pelos jogos de ida, também entre os dias 2 e 4 de agosto, e também cada brasileiro entrou em campo aí em um dia diferente. Na terça-feira, o Atlético Goianiense. Na quarta-feira, São Paulo e Ceará. E na quinta-feira, o Internacional. O Atlético Goianiense lá no Uruguai venceu por 1-0 o Nacional. O São Paulo venceu por 1-0 o Ceará. E o Internacional lá no Peru empatou sem gols aí com o Melgar. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Indo agora para os jogos de volta das quartas de final da Sul-Americana, a bola também rolou entre os dias 9 e 11 de agosto, e novamente cada time brasileiro entrou em campo aí em dias diferentes. Na terça-feira, o Atlético Goianiense, na quarta-feira, Ceará e São Paulo, e na quinta-feira, o Internacional. Novamente, o Atlético Goianiense venceu o Nacional, dessa vez por 3-0, com 2 gols marcados aí pelo Luiz Fernando, ele que foi expulso no decorrer da partida, e foi dele o gol da vitória do Atlético no jogo de ida. Atlético classificado aí para a semifinal da Sul-Americana. Na outra partida, o Ceará venceu por 2-1 o São Paulo, como no jogo de ida. O São Paulo tinha vencido por 1-0, a decisão foi para os pênaltis, e nas finalidades, o São Paulo venceu por 4-3. Do lado do Ceará, o goleiro Felipe Alves defendeu a cobrança do Guilherme Lucena. Javina e Fernando Sobral chutaram para fora. Do lado do São Paulo, o goleiro João Ricardo defendeu aí a cobrança do Igor Gomes, e antes o Igor Vinícius tinha chutado aí a bola na trave. São Paulo classificado aí para a semifinal da Sul-Americana. Na última partida, novamente o Internacional empatou sem gols com o Melgar, dessa vez jogando em casa, com um jogador a menos aí, que foi expulso no segundo tempo. E nas finalidades, o time peruano venceu por 3-1. Nas 3 primeiras cobranças do Internacional, nenhum jogador do Inter converteu. Edenilson, Tyson e Carlos de Pena pararam aí nas defesas do goleiro Cássio do Melgar, já do lado do Melgar. A única defesa aí no goleiro Daniel foi na cobrança do Galeano. O único que converteu pela idade do Internacional foi o Pedro Henrique, mas não estava mais nada aí. O Inter não tinha mais chance de se classificar e foi eliminado da Sul-Americana. Teremos então aí 2 brasileiros classificados para a semifinal da Sula, o Atlético Goianiense e o São Paulo. O jogo de ida vai ser aí na quinta-feira, dia 1º de setembro, e o jogo de volta na quinta-feira, dia 8 de setembro. Atlético Goianiense e São Paulo, jogo de ida, jogo de volta, São Paulo e Atlético Goianiense. Qual desses 2 brasileiros aí vai se classificar para a grande final da Sul-Americana 2022? Façam as suas apostas. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Vamos falar agora sobre os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rolou durante essa semana. Na quarta-feira, dia 17 de agosto, temos aí 3 partidas. E na quinta-feira, dia 18 de agosto, mais uma partida. Começando aí pelos jogos da quarta-feira. O meu Flu recebeu o Fortaleza e eles empataram em 2-2. O Fortaleza abriu aí 2-0 de vantagem ainda no primeiro tempo. O primeiro gol foi contra, depois conseguiu aí ampliar o placar. Já no segundo tempo, o meu Flu empatou aí em 2 lances polêmicos. O primeiro foi do pênalti marcado, onde não foi pênalti. De início, o juiz de campo marcou a falta fora da área, mas o VAR chamou o juiz e acabou marcando aí a penalidade, falta dentro da área. Mas não foi pênalti. O Matheus Martins do Fluminense foi derrubado aí
fora da área, da linha para fora da área, não é pênalti. Mas acabou aí sendo marcada a penalidade, o lance foi lá e converteu. E o outro lance polêmico aí foi do Germancano, onde teve um possível impedimento aí no lance do gol do Germán. Ele que é o artilheiro do mundo, com 31 gols marcados em 2022, marcou aí o gol de empate do Fluminense. No meu ver, não teve impedimento e não teve pênalti aí para o Flu. Dando sequência aqui, com esse empate, o Flu tinha vencido por 1-0 no jogo de ida, se classificou aí para a semifinal. A outra partida da quarta-feira foi entre Corinthians e Atlético Goianiense. No jogo de ida, o Atlético tinha vencido aí por 2-0 e no jogo de volta, o Corinthians goleou por 4-1, com 3 gols marcados aí pelo Yuri Alberto no segundo tempo. No final do jogo, o Atlético ainda conseguiu aí diminuir o placar. Se tivesse marcado mais um gol, levaria a decisão para os pênaltis, mas acabou aí mesmo 4-1 para o Corinthians. Com isso, o Corinthians se classificou para a semifinal. Ainda na quarta-feira, tivemos uma partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. No jogo de ida, eles tinham empatado aí sem gols. E no jogo de volta, o Flamengo venceu por 1-0. Se classificaram também aí para a semifinal da Copa do Brasil. E o outro jogo foi na quinta-feira entre América Mineiro e São Paulo. No jogo de ida, o São Paulo tinha vencido por 1-0. No jogo de volta, eles empataram em 2-2. O Luciano marcou aí 2 gols para o São Paulo ainda no primeiro tempo. E no primeiro tempo, o América diminuiu o placar e buscou o empate e conseguiu empatar no segundo tempo. Se tivesse virado o jogo, levaria a decisão para os pênaltis, mas acabou mesmo aí em 2-2 e o São Paulo se classificou. Então já temos aí os confrontos das semifinais da Copa do Brasil. De um lado, Fluminense e Corinthians, do outro lado, São Paulo e Flamengo. Confrontos entre os times cariocas e paulistas. Como o Fluminense e Flamengo jogam seus jogos aí em casa no Maracanã, não podem jogar em casa os dois times juntos. Por isso, o Flu joga o primeiro jogo em casa e decide fora de casa. E o Flamengo joga o primeiro jogo fora de casa e decide a vaga em casa. Os jogos de ida estão marcados para acontecer no dia 24 de agosto e os jogos de volta na quarta-feira também, dia 14 de setembro. Quem será que vai fazer a grande final da Copa do Brasil 2022, hein? Façam as suas apostas. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Anulação do jogo entre Brasil e Argentina pela sexta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2022. A partida que não aconteceu em setembro de 2021. O jogo aí foi paralisado aos 5 minutos do primeiro tempo pela Anvisa, onde os jogadores da Argentina não seguiram o protocolo de saúde da Covid-19. Esse jogo aí foi remarcado para setembro de 2022, mas nesse mês de agosto, a FIFA confirmou que não será mais realizado, a pedido aí da seleção brasileira, que está focada na preparação para a Copa do Mundo. Esse jogo não vale mais nada, mas tanto a CBF quanto a AFA terão que pagar aí uma multa de R$ 1.600.000 da CBF e R$ 800.000 à AFA. Antes da Copa do Mundo, o Brasil ainda vai disputar aí mais 2 amistosos. Um contra a Argélia e o outro contra a Tunísia, nos dias 22 e 27 de setembro. Mudança na data de início da Copa do Mundo 2022. O começo estava marcado para o dia 21 de novembro e foi antecipado para o dia 20 de novembro, domingo, com a partida entre Catar e Equador. A FIFA anunciou a alteração da data no dia 11 de agosto. A mudança para a cerimônia de abertura anteceder a partida do país sede, Catar, o que inicialmente não ocorreria nesta Copa. O jogo de abertura era também do Grupo A, mas entre Holanda e Senegal. Bola de Ouro 2022, no dia 12 de agosto, saiu a lista dos jogadores que concorrerão à premiação. Messi e Neymar ficaram de fora. O argentino, que é o maior vencedor com 7 troféus. Sem Neymar, a premiação indicou 3 brasileiros: Vinícius Júnior e Casemiro do Real Madrid e Fabinho do Liverpool. Além deles, mais 27 jogadores estão concorrendo. No dia 17 de outubro, sai o resultado do melhor jogador do mundo de 2022. Vamos à lista dos indicados.
Hora de falar do campeonato mais amado do Brasil, o Brasileirão Série A. A bola já rolou pela 20ª, 21ª e 22ª rodada, as 3 primeiras aí do retorno da competição. Começando pela 20ª rodada, a bola rolou entre o sábado, dia 30 de julho, e a segunda, dia 1º de agosto. Venceram Palmeiras, Goiás, Corinthians, Flamengo, Internacional, Atlético Paranaense, América Mineiro, Fortaleza e Bragantino. Empataram em 2-2, Santos e o meu Fluminense. O Peixe abriu o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, em menos de 2 minutos, o meu Flu conseguiu empatar e virar o jogo. Mas ainda no segundo tempo, o Santos empatou novamente. Venceram aí Palmeiras por 2-1 fora de casa, o Ceará. O Goiás venceu por 1-0 o Coritiba. O Corinthians também por 1-0 venceu aí o Botafogo. O Flamengo goleou por 4-1 o Atlético Goianiense. 4 gols marcados no primeiro tempo. O Internacional venceu por 3-0 o Atlético Mineiro. 3 gols no primeiro tempo. Mais jogos aí, o Atlético Paranaense venceu por 1-0 o São Paulo. O América Mineiro venceu de virada por 3-1 o Avaí. O Fortaleza venceu fora de casa por 1-0 o Cuiabá. E o Bragantino venceu por 1-0 o Juventude. Vamos conferir os detalhes desses jogos. A bola rolou também pela 21ª rodada, entre o sábado, dia 6 de agosto, e a segunda, dia 8 de agosto. Venceram América Mineiro, Atlético Goianiense, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Fortaleza, Atlético Paranaense e Santos. Empataram em 1-1, Botafogo e Ceará, e Avaí e Corinthians. O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceará empatou. O mesmo aconteceu no jogo entre Avaí e Corinthians. O Avaí abriu o placar no primeiro tempo e o Corinthians empatou no segundo tempo. Vamos destacar as vitórias agora. O América venceu por 1-0 o Juventude fora de casa. O Atlético Goianiense venceu aí por 2-1 o Bragantino. O Flamengo venceu por 2-0 o São Paulo fora de casa. O meu Flu venceu aí o Cuiabá, marcando o gol no primeiro minuto do primeiro tempo. Gol marcado aí pelo Germancano. Mais jogos, o Palmeiras venceu por 3-0 o Goiás, o Internacional perdeu aí por 3-0 para o Fortaleza, o Atlético Paranaense venceu de virada e fora de casa por 3-2 o Atlético Mineiro, e o último jogo foi do Santos, que venceu por 2-1 o Coritiba. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Boa tarde, Adelmo Lima e Genário Santos. Boa tarde a todos os ouvintes do Bola da Vez e na FM Itabaiana. Agora no seu momento esportivo da 93.1, eu, Milene Oliveira, vou trazer para vocês os destaques da 22ª rodada do Brasileirão Série A. Neste sábado, dia 13, teremos 4 partidas. Goiás e Avaí no Serrinha às 4h30. Uma vitória afasta o Avaí da zona de rebaixamento. O time catarinense está na 16ª colocação, 3 pontos atrás do Goiás, que é o 13º colocado. Corinthians e Palmeiras no Itaquerão às 7h da noite. Clássico paulista, duelo entre o vice-líder e o líder do campeonato. No último confronto dos dois, o Verdão venceu por 3-0 o Timão e o Corinthians vem de uma eliminação na Libertadores. Cuiabá e Juventude na Arena Pantanal às 8h30. Confronto direto da zona de rebaixamento. Cuiabá 18º colocado com 20 pontos e Juventude lanterninha com 16 pontos. Os dois times vêm de derrotas na competição. Botafogo e Atlético Goianiense no Engenhão às 9h. Uma vitória do Atlético Goianiense e com alguns tropeços dos adversários, o time goiano consegue sair do Z4. Neste domingo, dia 14, 6 partidas encerram a terceira rodada do retorno. Coritiba e Atlético Mineiro no Couto Pereira às 11h da manhã. Uma vitória do Galo põe o time mineiro no G6, já um resultado positivo distancia o Coxa da zona de rebaixamento. Os dois times vêm de derrotas no Brasileirão e o Galo foi eliminado essa semana da Libertadores. Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã às 4h, fazendo esquenta para o jogo de volta da Copa no Brasil, onde eles empataram sem gols na ida
Enquanto a quarta não chega, eles vão se enfrentar brigando para dormir no G4 nesse confronto direto. Atlético Paranaense é o quarto colocado, já o Flamengo é o quinto colocado. Um ponto de diferença. São Paulo e Bragantino no Morumbi às 4 horas. Os dois times paulistas vêm de derrotas e precisam pontuar para subir na tabela. Uma vitória do Braga e o time paulista poderá dormir no G6. Ceará e Fortaleza na Arena Castelão às 4 horas. Clássico cearense. Os dois times estão em situações opostas na tabela de classificação. Desde o início do Brasileirão, Fortaleza congelou na zona de rebaixamento e se vencer e Avaí ou Coritiba tropeçarem, vai conseguir sair do Z4. Já o Ceará está com 4 pontos a mais na 14ª posição e uma vitória põe o time cearense entre os 10 primeiros da tabela de classificação. No último confronto entre eles, o Ceará venceu por 1-0 pela Copa do Brasil. O Vozão vem de uma eliminação na Sula. América Mineiro e Santos no Independência às 6 horas, confronto direto. O Santos é o 9º colocado, já o América é o 10º colocado, 3 pontos de diferença. Se o time mineiro vencer, tira a posição do time paulista. E o último jogo é entre Internacional e Fluminense no Beira-Rio às 7 horas. Os dois times estão no G6. O Colorado na 6ª posição e o meu tricolor no 3º lugar. 5 pontos de diferença. O Inter vem de uma eliminação e em casa na Sul-Americana. Já o Flu está a 13 jogos invicto. A última derrota foi para o Atlético Goianiense em junho por 2-0 na 11ª rodada do Brasileirão. Esse foi o Bola da Vez no Momento Esportivo do Brasileirão, comigo, Milene Oliveira. Até a próxima rodada. Lembrando que você pode me acompanhar pelo Instagram, @Milene Oliveira. Pois é, torcedores, vocês acabaram de ouvir as minhas análises da 22ª rodada do Brasileirão Série A. E aí, como ela terminou? Vamos lá. A bola rolou no sábado, dia 13, e no domingo, dia 14 de agosto. Venceram Palmeiras, Cuiabá, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Fortaleza, América Mineiro e Internacional. Empataram sem gols Botafogo e Atlético Goianiense e empataram em 1-1 Goiás e Avaí. O Avaí abriu o placar no primeiro tempo e no segundo tempo o Goiás empatou. Vamos destacar as vitórias agora. Foram 8 vitórias e nenhum dos times que venceram sofreram gols. O Palmeiras venceu por 1-0 o Corinthians no Clássico Paulista. Fora de casa, gol contra marcado pelo Rony, que não é o Rony do Palmeiras, é o Rony do Corinthians. O Cuiabá venceu aí por 1-0 o Juventude. O Atlético Mineiro venceu por 1-0 o Coritiba fora de casa. O Flamengo goleou por 5-0 o Atlético Paranaense. 5 gols marcados aí no segundo tempo. O São Paulo venceu por 3-0 o Bragantino. Mais vitórias aí, o Fortaleza venceu por 1-0 o Ceará no Clássico Cearense fora de casa. O América Mineiro venceu por 1-0 o Santos e o Internacional venceu por 3-0 o meu Fluminense, que perdeu a invencibilidade de 13 jogos. A última derrota aí do meu Flu foi pela 11ª rodada do Brasileirão Série A. Perdeu aí por 2-0 para o Atlético Goianiense no mês de junho. Bom, com esses resultados aí, como terminou a tabela de classificação, em primeiro lugar segue líder o Palmeiras com 48 pontos agora e lanterninha da competição, o Juventude com 16 pontos. Finalmente o Fortaleza conseguiu sair da zona de rebaixamento após passar praticamente todo o campeonato no Z4 desde a segunda rodada e agora respira aí aliviado o Fortaleza que está invicto nesse retorno da competição. E tivemos aí 2 demissões após a 22ª rodada no Coritiba e no Ceará. No Ceará foi demitido o técnico Marquinhos Santos e no Coritiba foi demitido aí o técnico Gustavo. Vamos conferir os detalhes desses jogos. Torcedores, vocês vão conferir agora a minha participação no programa Bola da Vez, o seu momento esportivo da FM Itabaiana 93.1. Roda o GT. Boa tarde, Adelmo Lima e Genário Santos. Boa tarde a todos os ouvintes do Bola da Vez e da FM Itabaiana. Agora no seu momento esportivo da 93.1. Eu, Milene Oliveira, vou trazer para vocês os destaques da 23ª rodada do Brasileirão Série A.
No sábado, dia 20, serão duas partidas. No Mineirão, às 4h30, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Goiás. O Galo, com uma vitória, retorna ao G6. Já no Maracanã, às 7 horas, o meu Fluminense vai enfrentar o Coritiba. O Flu perdeu a invencibilidade de 13 jogos e caiu da terceira para a quarta posição. E o Coxa precisa vencer para sair do Z4. No domingo, dia 21, no Alfredo Jaconi, às 11 horas da manhã, o Juventude recebe o Botafogo. O Juventude, mesmo vencendo, não sai da lanterninha. No Allianz Parque, às 16 horas, o líder Palmeiras vai enfrentar o novo vice-líder Flamengo. Para se manter no segundo lugar, o rubro-negro precisará vencer o líder. No primeiro turno, eles empataram sem gols. 4 partidas acontecerão às 18 horas. O Bragantino vai receber o Ceará no Nabizão. O time cearense, que está sem técnico novo após a demissão do Marquinhos Santos na rodada anterior, e dependendo das combinações de resultados, o Vozão poderá dormir na zona de rebaixamento se perder para o Braga. Já o Fortaleza, que saiu do Z4 após passar 21 rodadas seguidas lá, vai enfrentar o Corinthians na Arena Castelão. O time cearense quer manter a invencibilidade no retorno para não voltar para a zona. Já o time paulista quer recuperar a vice-liderança com a vitória. No Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense vai receber o Cuiabá. O Atlético, que vem de uma eliminação na Copa do Brasil, vai focar no Brasileirão agora para tentar sair da zona de rebaixamento. Já o Cuiabá, se perder nesse confronto direto, entra no Z4. O Cuiabá é o 16º colocado com 23 pontos e o Atlético é o 19º colocado com 21 pontos. E na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense, eliminado da Copa do Brasil também, vai enfrentar outro eliminado, o América Mineiro. O Furacão, com uma vitória, entra no G4. O último jogo do domingo será na Vila Belmiro às 7 horas. O clássico paulista, Santos e São Paulo. O Peixe, que é o 10º colocado com 30 pontos. Já o São Paulo é o 11º colocado com 29 pontos. Jogo direto para subir mais ainda na tabela de classificação. No primeiro turno, o São Paulo venceu por 2-1. E na segunda, dia 22, na ressacada às 8 horas, o Avaí vai enfrentar o Internacional. Os dois times estão em situações opostas. Enquanto o Avaí precisa vencer para sair do Z4, o Inter vai brigar pela vitória para entrar no G4. Esse foi o Bola da Vez no Momento Esportivo do Brasileirão, comigo, Milene Oliveira. Até a próxima rodada. Lembrando que você pode me acompanhar pelo Instagram, @Milene Oliveira. Hora de falar do nosso único representante sergipano na Série C, o Confiança, que entrou em campo pela 18ª rodada no domingo, dia 7 de agosto, às 11 horas da manhã, lá no Bento Freitas. Enfrentou aí o Brasil de Pelotas e acabou perdendo por 1-0. Gol marcado pelo Thiago Santos de pênalti no primeiro tempo. Com essa derrota aí, o time sergipano continuou no 15º lugar com 20 pontos. Só uma correção aqui, ó. No programa anterior, eu tinha dito que o Confiança, após a 17ª rodada, não teria mais chance nenhuma de ser rebaixado para a Série D. Mas o Confiança ainda foi aí para a última rodada, com uma pequena chance de cair, sim. Vamos conferir a entrevista com o técnico Vinícius Eutrópio do Confiança, falando aí sobre essa derrota para o Brasil de Pelotas, o time sergipano que não conseguiu nessa temporada vencer como visitante na competição. Roda o VT. Primeira pergunta, a pergunta de Milene Oliveira, do programa Maria Chuteira. Vinícius Eutrópio, Confiança acabou cometendo o pênalti na metade do primeiro tempo, sofrendo um gol do Brasil de Pelotas. Foi um jogo morno, com poucas chances criadas. No segundo tempo, Confiança até teve mais posse de bola, mas o time sergipano só teve uma ótima chance de empatar perto dos 40 minutos com o Ítalo. A chance mais perigosa do Dragão no jogo. Infelizmente, a vitória fora de casa não veio e o Confiança vai para a última rodada com uma pequena chance de cair. O que você tem a dizer sobre essa partida contra o Brasil de Pelotas? Bom, a partida nós saberíamos que era já uma partida difícil, com um adversário que teria aí uma última chance contra a gente. Sabíamos disso tudo, né? Do clima frio, um time que joga muito no corpo, que trabalha muito forte no corpo a corpo. Sabíamos disso tudo. Nos preparamos para isso, mas fomos muito surpreendidos pela péssima qualidade do gramado, um gramado que praticamente impossibilita da gente jogar o futebol natural, um jogo de futebol em si. E o gol só poderia sair dessa forma, de uma bola parada, de um pênalti, porque é basicamente impraticável
jogar futebol nesse campo. Mesmo assim, nós igualamos, né, a parte competitiva. No final do jogo, jogamos com 4 atacantes, 2 fixos na frente, justamente para explorar esses cruzamentos. De um deles saiu essa oportunidade do Ítalo, que o goleiro deles fez uma bela defesa. Já na última rodada da Série C, a 19ª rodada, todos os jogos aconteceram no sábado, dia 13 de agosto, às 5 horas da tarde. O Confiança recebeu na Arena Batistão o Atlético Cearense. O Atlético precisava aí vencer para conseguir escapar do rebaixamento e empurraria aí o time sergipano para o Z4. Mas o Confiança venceu por 1-0, gol marcado por Ítalo da entrada da área no segundo tempo. O time sergipano aí desperdiçou muitas chances durante o jogo, faltando um pouquinho mais de eficiência. O Confiança teve mais posse de bola, buscou o gol do início ao fim, pressionando o tempo todo, mas a bola só entrou aos 35 minutos do segundo tempo, com Ítalo da entrada da área. Já o time cearense arriscava mais aí nos contra-ataques e em lances de bola parada. Com essa vitória, o Confiança terminou aí no 14º lugar com 23 pontos. Campanha do time sergipano na Série C: venceu em 6 partidas, empatou em 5, perdeu em 8, marcou 12 gols, sofreu 17 gols e terminou aí com um saldo negativo de -5. O Confiança garantiu a permanência na Série C do ano que vem. Parabéns aí ao time sergipano. Ainda falando sobre a Série C, tabela de classificação agora, quais foram os times que se classificaram para a próxima fase da competição e quais foram os times que foram rebaixados aí para a Série D. Começando pelo Z4, caíram. No 17º lugar, o Atlético Cearense com 19 pontos. 18º lugar, o Brasil de Pelotas com 17 pontos. 19º lugar e 20º lugar, ambos com 16 pontos. Ferroviário e Campinense. Mudou aí o regulamento e agora se classificam para a segunda fase da competição. Os 8 primeiros foram eles: Mirassol, Paysandu e Figueirense, empatados aí com 33 pontos. O que desempatou aí foi o número de vitórias: 10 contra 9 contra 8. Mais um empate entre o 4º e 5º colocado, Volta Redonda e Botafogo de São Paulo. Eles empataram aí com 32 pontos. Número de vitórias, de empates, de derrotas e de gols sofridos foram 10 vitórias, 2 empates, 7 derrotas e 22 gols sofridos. O que desempatou aí foi o saldo de gols: 7 contra 4. E para completar a informação aí, eles marcaram 29 gols, o Volta Redonda, e 26 gols, o Botafogo de São Paulo. Em 6º lugar, ABC com 31 pontos e mais um empate. E o 7º, 8º e 9º colocado com 29 pontos. Vitória, Aparecidense e Botafogo da Paraíba. O que desempatou aí e não classificou o Botafogo foi o número de vitórias. Foram 8 do Vitória e da Aparecidense contra 7 vitórias do Botafogo. E teve um outro empate aí entre o Vitória e a Aparecidense, quando eles empataram aí o número de vitórias, de empates e de derrotas. O que desempatou aí foi o saldo de gols: 6 contra 5. Eles empataram aí com 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. E para completar a informação, gols marcados de Vitória e gols sofridos da Aparecidense também. O Vitória marcou 21 gols, sofreu aí 15 gols. Já a Aparecidense marcou 23 gols, sofreu 18 gols. Como eles vão se enfrentar aí na segunda fase? Foram divididos 2 grupos, o grupo B e o grupo C. No grupo B vão ficar o 1º, 4º, 5º e 8º colocado. Já no grupo C, 2º, 3º, 6º e 7º colocado. Estão no grupo B: Mirassol, Volta Redonda, Botafogo de São Paulo e Aparecidense. Estão no grupo C: Paysandu, Figueirense, ABC e Vitória. Eles vão se enfrentar entre eles do mesmo grupo em jogos de ida e volta, e quem passar aí 2 de cada grupo vai se classificar para a Série B de 2023 e vão se enfrentar aí no jogo da final da competição. 2 jogos de ida e volta entre eles. Boa sorte, e a gente aguarda aqui para saber quais serão os times classificados para a Série B do ano que vem. Hora de falar do nosso único representante sergipano na Série D, o Lagarto, que entrou em campo pelas oitavas de final no jogo de ida, no domingo, dia 7 de agosto, às 3 horas, no Barretão. Recebeu aí o Amazonas, que tem a melhor campanha da Série D e o melhor ataque da competição.
mas eles empataram em 1-1. O Juan abriu o placar para o time do Amazonas no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Bruninho de cabeça empatou para o time sergipano. A torcida do Lagarto lotou em peso o Barretão para apoiar aí o Lagarto nessa partida. Foi um jogo bem disputado. O Lagarto aí conseguiu ter algumas boas chances. Tentava finalizar em chutes de longe. Já o Amazonas aí, quando chegava com perigo e conseguiu sair na frente com o Juan no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o time do Amazonas jogou bem mais fechadinho e o Lagarto só conseguiu balançar a rede com o Bruninho em um lance de jogada aérea. Já no jogo de volta das oitavas de final, o Lagarto foi enfrentar o Amazonas lá no Carlos Amit às 4 horas, no domingo, dia 14 de agosto, e acabou perdendo por 2-1. O Ítalo abriu o placar no primeiro tempo. No finalzinho da primeira etapa, o Leozão de cabeça empatou para o time sergipano, mas no segundo tempo, Ítalo novamente balançou a rede, marcando aí o segundo gol dele e o segundo gol do Amazonas. Foi um jogo onde o Amazonas jogou em casa com o apoio da sua torcida, pressionou o time sergipano. Já o Lagarto aí, quando conseguia chegar, era em lances de bola parada. E o Lagarto conseguiu aí, em uma cobrança de escanteio, empatar o jogo, como no primeiro jogo. Empatou aí em uma jogada aérea, após uma cobrança de escanteio, com o Bruninho de cabeça. Dessa vez empatou com o Leozão de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo. Já no segundo tempo, os dois times aí buscaram o gol da classificação. O Amazonas teve um gol anulado por impedimento do Ítalo, mas ele novamente aí balançou a rede, marcando o segundo gol dele e o segundo do Amazonas, o gol da vitória e o gol da classificação do Amazonas para as quartas de final da Série D, onde o Amazonas vai enfrentar a Portuguesa em jogos de ida e volta. Com esse resultado aí, o Lagarto está eliminado da competição. Campanha do time sergipano na Série D, contando aí com a fase de grupos, segunda fase e oitavas de final. O Lagarto somou 32 pontos, venceu em 8 partidas, empatou em 8, perdeu apenas em 2, as duas jogando fora de casa. O Lagarto marcou 28 gols, sofreu 16 gols e terminou aí com um saldo de gols 12. Parabéns para o Lagarto, que fez uma ótima campanha de estreante, participando aí pela primeira vez da Série D. Acabou Maria Chuteira de hoje. A gente volta a se encontrar daqui a 15 dias. Até lá é só acompanhar a cobertura dos jogos nas redes sociais do programa. Instagram, @Programa Maria Chuteira e facebook.com/Programa Maria Chuteira. Tchau, tchau, torcedores.